do ponto de vista afetivo, isso pode ocorrer se você pratica a devoção desconectada do seu conteúdo fundamental. Então, o objetivo da devoção, no caso o rosário, o terço, é de não ser uma oração necessariamente à Virgem Maria, mas com a Virgem Maria, passando por todo o Evangelho. Então, você tem cenas do Evangelho que são meditadas, contempladas, na medida em que se recita aquelas Ave-Marias. Se você torna a oração do rosário como uma récita mecânica, automática, das Ave-Marias, desconectada da contemplação dos mistérios, aí sim. Mas isso pode acontecer com qualquer oração. Exato, com qualquer oração. Inclusive orações espontâneas e tal. Sobre essa questão, Vilela, de será que Maria não vai roubar o lugar devido somente a Cristo? Uma vez, um amigo querido... Porque disse, foi dito, né? Ninguém chega ao Pai senão a mim. Sim. Exatamente. Né? Ninguém vem ao Cristo Pai senão por mim. Ele é o único mediador. João capítulo 14. E isso é ensino católico. Exato. Inclusive, né? Mas um amigo querido certa vez disse: Eduardo, o próprio Cristo desprezou Maria e vocês ficam aí... Desprezou Maria? Não, e você pode... Como assim? Então, ele disse ele disse que Cristo tem esse papo, muito que Cristo desprezou Maria. Eu falei, mas como que Cristo desprezou Maria? Aí ele citou uma passagem no Evangelho de Lucas. Esse é teu filho não, diz assim... Não, tua mãe e teus irmãos estão ali fora. Isso, sua mãe está ali fora e ela quer falar com você. E aí Jesus responde: quem é minha mãe? Minha mãe é todo aquele que ouve a palavra de Deus e a obedece. Então tá vendo? Jesus desprezou Maria, mas espera lá. Isso a gente lê no Evangelho de Lucas, a gente tem que ler dentro da mentalidade do narrador, que é Lucas. Quem que foi que ouviu e obedeceu? Maria ouviu a voz do anjo e disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O que Jesus está fazendo, ele não está desprezando Maria de forma nenhuma, ele está a colocando justamente como modelo de fé, como sinal que aponta para ele. E aí eu, conversando com esse colega, eu fiz duas perguntas. Primeiro, você acredita que Jesus é perfeito? Ele acredita. Você acredita que Jesus cumpriu os 10 mandamentos? Acredito. Como que ele desprezou Maria se um dos 10 mandamentos é honrar pai e mãe? Se ele tivesse desonrado Maria, ele não seria o nosso Salvador, porque ele teria pecado. Então é impossível ele ter desonrado Maria. E a segunda pergunta que eu fiz e comentário foi: se Jesus cumpriu os mandamentos, você acha que ele cumpriu perfeitamente? Sim. Então é impossível nós honrarmos Maria mais do que Jesus honrou. O padre falava no início, né? Jesus foi o único que fez a própria mãe. Uhum. É óbvio que ele honraria a própria mãe. Então, respondendo a sua pergunta, se existe esse risco, talvez numa devoção muito esvaziada de conhecimento, de significado, porque via de regra toda a devoção mariana, e foi isso que me abriu os olhos para a fé católica e me trouxe para a fé católica, toda a devoção mariana é cristocêntrica. Todos os dogmas marianos, né, os 4 dogmas marianos, são cristocêntricos, apontam para a figura do Cristo. Ao fazer uma oração para Maria, não teria problema também? Olha só, a oração mesmo da Ave Maria. A primeira parte, Ave Maria, ela é toda evangélica, está tudo no Evangelho. Se você vai fazer, nós vamos repetir a saudação do anjo. Ave Maria, cheia de graça. Lucas capítulo 1. Bendita sois vós entre as mulheres. Quem diz isso para ela é Isabel, na casa de Zacarias, quando ela chega e ela sauda Isabel. Isabel diz: de onde vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Bendita és tu e bendita aquela que creu. E depois o próprio Magnífico diz: todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Então a primeira parte nós estamos dizendo aquilo que é evangelho, está na Bíblia. A segunda parte da Ave Maria é aonde nós pedimos: rogai por nós, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. O que é esse rogai por nós? Nós não estamos pedindo a Maria para que ela substitua Jesus. Nós estamos pedindo para ela: mãe, fale com Jesus também sobre a minha vida. Por exemplo, um exemplo muito claro, acho que para as pessoas poderem compreender como que funciona na nossa cabeça essa devoção
a Virgem Maria. Eu tenho um amigo, nós somos muito amigos mesmo, ele é um pastor luterano, e ele, uma determinada vez, ele fez essa pergunta para mim. Eu falei assim, olha só, como que é o nome do pastor da sua igreja? Ele disse o nome. Bom, você faz direção espiritual com ele, você pede oração para ele, você pede conselhos para ele, sim ou não? Ele disse sim. Pois é, a Virgem Maria para nós, e todos os santos que estão no céu, estão vivos, ela não está morta. Então, pela participação, conceito de participatio em São Tomás de Aquino, participam da vida de Deus. Então, estão na plenitude da beatitude, da visão de Deus. Então eu, como assim eu peço pro Vilela orar por mim, pelo padre rezar por mim, quando eu peço e rezo com a Virgem Maria, e isso é muito importante, até para os católicos que estão aqui escutando, nós não rezamos a Virgem Maria, porque ela não pode fazer nada. Mas nós rezamos com a Virgem Maria, que pede ao Filho. Por isso que tem um título de Nossa Senhora, que é a onipotência suplicante. Tem todo o poder. Quer dizer, Cristo, diante de um pedido da sua mãe, por exemplo, vou colocar a gente aqui, nem coloca Jesus, a gente com as nossas falhas, né? Cara, a mãe pedir pra nós alguma coisa que tá ao nosso alcance, e a gente falar não, a gente não consegue nem dormir de noite. Pra quem tem a consciência limpa e um relacionamento. Então, do mesmo modo como a Virgem Maria antecipou o ministério público de Jesus, né? É muito claro isso para nós. Jesus ainda não estava na sua hora de se manifestar ao mundo. E na boda de Caná, falta vinho. Como uma mãe que está ligada no 220, não sei como que é com a sua esposa, minha esposa é assim. A mulher tem um sexto sentido, cara. Ela consegue pegar coisa que nós estamos dormindo, ela já tá lá na frente. Tá na festa, todo mundo ali no rolê, pessoal mandando caneco, bebendo pra caramba, acabaram com o vinho, o cara deve ter comprado certinho, né? Tava no contado, né? Tipo na roça, né? Veio mais gente com certeza no casamento. Interior é assim. Você chama um, vem três. Véi, ainda mais que chamaram Jesus, né? Pronto, vou chamar Jesus, mas não vinha só ele. Vinha 12 marmanjos lá atrás. E sem falar da família, do primo, do cunhado. Então, cara, acabou o vinho. Tava contadinho. E ali, é muito bonita essa cena de João capítulo 1, no capítulo 3. 2, desculpa. Porque João está falando para nós da realidade dessa água, ele está catequizando sobre a água. Então ele fala, João Batista ali, ele batiza com água, mas vem aquele que vai batizar com fogo. Depois, nas bodas de Caná, faltou vinho. Nossa Senhora tá ligada. Eita, tá vendo o movimento ali da galera, levanta, vai lá na cozinha, como quem quer nada. Com certeza conhecia a mãe do noivo, poderiam ser até parentes, alguma tradição diz isso. Ela fala pro filho, filho, o negócio é o seguinte, quero conversar com você. Pode falar, mãe. Não, vem aqui primeiro. Eu gosto de uma interpretação de um padre da igreja, São Basílio Magno, e nessa interpretação ele fala que Nossa Senhora vai dentro da cozinha com Jesus. Mãe faz esses paranauê, cara. Ela te coloca nos lugares, ela fala, acabou o vinho. Aí Jesus fala assim, eita. Aí acho que vocês podiam falar melhor a tradução original, né? Porque tem algumas traduções que diz que tem entre eu e ti, mulher, ainda não chegou a minha hora. Como se Jesus estivesse dizendo, o que você tá... Como se ela antecipasse. Como se Jesus achasse ruim dela estar fazendo aquilo. Mas Nossa Senhora fala assim pros presentes, fazei tudo o que ele vos disser. E Nossa Senhora sai fora, Vilela, e deixa Jesus dentro da cozinha com o B.O. e vai dar o rolê dela com as mulheres amigas dela, deixa Jesus lá dentro. É isso que Nossa Senhora faz. Nossa Senhora pega Jesus e coloca Jesus no problema, naquela situação, e deixa Jesus resolver, faça o que ele vos disser. Ela sai de cena. É Jesus que é o protagonista, né? Sim. Sobre essa questão de você pedir a intercessão de alguém, é porque assim, tem na argumentação, né, na lógica, tem uma falácia que é a famosa falácia da pergunta complexa, né? Que é quando você faz uma pergunta dentro da outra, né? Se eu disser assim, ô Vilela, você ainda só nega impostos? Qualquer resposta que você me der, você está lascado. Né? Se você disser que sim, você está lascado. Se você disser que não, você está admitindo que você sonegou um dia. Por causa da palavra ainda, né? Então é a falácia da pergunta complexa. E me fazem essa pergunta. Vocês ainda rezam para os mortos? Porque quando me perguntaram, por que pedir intercessão dos santos, se eu posso ir direto a Jesus? Ora,
Você não pede a intercessão do seu irmão, de sua mãe, do seu pai, do seu pastor? Pastor, ora por mim, por favor. Aí logo eles mudam a pergunta. Ah, mas o pastor está vivo. Perfeito. Vocês pedem para os mortos. E aí a gente precisa explicar. Primeiro, Apocalipse 5, versículo 8. Os 24 anciãos estão diante do trono de Jesus, adorando Jesus e elevando a Jesus taças de ouro. E o texto diz, dentro dessas taças estão as nossas orações. E os 24 anciãos são uma clara alusão aos 12 patriarcas de Israel, aos 12 apóstolos. Sim. E eles, diante de Jesus, elevam a nossa oração até Deus. E Apocalipse 6, versículo 9, João tem a visão, São João tem a visão dos mártires, aqueles que foram martirizados pelo testemunho de Cristo, dizendo, até quando, Senhor, não julgará os nossos assassinos? Até quando não vingará a nossa causa? Ou seja, eles não só não estão mortos, como eles estão vivos, conversando com Cristo e cientes do que se passa na terra. Perfeito. Então, como o Rafa falou, eles estão em Cristo. São Pedro, na sua segunda epístola, fala de que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Os orientais chamam isso de teoses, que a gente entende como a santidade plena. Eles se tornam participantes da natureza divina. Então, quando a gente pede a intercessão de um santo, e principalmente de Nossa Senhora, a gente está pedindo que ela reze por nós, mas sabendo que ela está ao lado de Cristo, está em Cristo, viva, ciente do que se passa na terra. E eu costumo dizer o seguinte, Nossa Senhora teve a missão de trazer Cristo ao mundo, e agora ela tem a missão de trazer o mundo a Cristo. Perfeito. Sobre essa questão da onipotência suplicante, tem muita gente que não gosta disso, né, Rafa? É porque não entende a ideia de onipotência, não está igualando a Deus. A palavra onipotência significa que tem todo o poder. Suplicante. De pedir. Tudo que ela pedir. Só que Jesus disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que é pedir em meu nome? É pedir aquilo que eu pediria. Eu lembro que quando eu era criança, na padaria lá perto de casa, tinha caderneta. Exato. Né? Lembra disso? Na minha casa também, Nossa, quando a gente tinha caderneta. No mercadinho. Tinha caderneta. Hoje não tem mais isso, porque é muito no fio do bigode, é muito na confiança. Então eu ia na padaria e pedia um pão. O padeiro me dava, um leite. O padeiro me dava, porque ele sabia que eu estava pedindo no nome do meu pai. Um dia eu cheguei na padaria e falei assim, dá um chocolate aí, põe na caderneta. Ele, posso ligar pro seu pai? Não, já desconfiou, né? Ele desconfiou, porque ele falou, não é uma coisa que seu pai pediria. Ele não é uma coisa que meu pai pediria. Então isso que é pedir em nome de Jesus. Não é colocar uma fórmula no final da oração. Então é óbvio que tudo que Maria pedir, em nome de Jesus, será em nome de Jesus. Será de acordo com a vontade de Jesus. Mas a pergunta que todo mundo faz é, por que não só colocar Jesus? Por que acrescentar Maria? Não, por que não ir direto e falar só em Jesus? Porque ele não quer. É essa a questão. Veja, tudo que está girando, tudo aqui está girando em torno de um dado da nossa fé, que é a chamada comunhão dos santos. Comunhão dos santos. Deus tudo pode fazer por si, sem depender de ninguém, sem contar com ninguém. Exato. Mas ele não quis. Ele nos dá, é o que nós chamamos de graça do mérito. Ele nos dá a graça, quando eu digo nos, eu digo a todos os cristãos de ontem, de hoje e os que virão. Nos dá a graça de tomar parte daquilo que ele mesmo faz e deseja fazer. Então a comunhão dos santos diz respeito a isso. Uma pessoa, então o que está por trás da dificuldade de alguém é admitir que nós podemos pedir a intercessão de Maria ou a qualquer santo. Se é possível ainda termos algum tipo de comunhão ou de vínculo com quem já morreu. Porque então, pedir intercessão de outros, isso é ponto pacífico. Exato, porque você pode usar esse argumento para um cristão não católico, mas você pede oração para o seu pastor, para o seu irmão, mas eles estão vivos. Então então o problema aqui não é a comunhão dos santos, porque você crê num aspecto da comunhão dos santos. Dos vivos a questão aqui é a sua relação com a morte.
Quais efeitos a morte ainda tem sobre nós? Então, todos cremos que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou. Significa então que Deus, que é a vida, suma e plena vida, entrou na morte enquanto realidade metafísica elementar que entrou na natureza humana. A morte é a cisão da alma e do corpo e que aniquila a natureza humana, que entrou no mundo após o pecado, assim todos os cristãos concordam. Pois bem, Cristo então entrou na morte, passou pela morte e saiu do outro lado vitorioso. Então a pergunta que eu faço é: a nossa relação com a morte agora pode continuar sendo a mesma que se tinha antes de Cristo passar por ela? Ela ainda tem os mesmos efeitos que tinha antes de Cristo passar por ela? Se você crê na ressurreição de Nosso Senhor, então você não pode ter medo de levar esta fé na ressurreição às últimas consequências. Então, pois bem, o que une um cristão a outro? Todos nós cremos, Paulo vai dizer em diversos textos da Escritura que o que nos une é o vínculo da caridade, o vínculo da perfeição, em outras palavras, o amor de Cristo, o Espírito de Deus, para ser bem específico. Pelo batismo, pela adesão a Cristo, o Espírito de Deus habita a tua alma, habita a minha, a tua. Nós somos habitados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, portanto, é o vínculo entre os cristãos, onde quer que estejam. Pergunto então, por que você pede a intercessão de alguém vivo? Porque você crê que este cristão vivo possui o Espírito de Cristo e está no Espírito, e o que ele orar, ele orará, ele pedirá no Espírito de Cristo. Ou seja, quando ele orar por mim, o Pai reconhece essa oração como sendo uma oração veiculada ao coração dele próprio, do Pai, pelo Espírito. Ok. Mas esse cristão morre. Eu lhe pergunto, a morte continua tendo o status de ruptura tal que rompa o vínculo que nos une? Porque, pera lá, o vínculo que nos une é o Espírito de Deus. Então, você que vivo pode orar por mim. Após a sua morte não pode mais? Então você está dizendo para mim que a morte ela tem força suficiente para interceptar o vínculo que nos une. Só que o vínculo que nos une é o Espírito de Deus, cara. E a caridade. A caridade. Porque você falando que o vínculo é a caridade, eu me lembrei daquela passagem belíssima de São Paulo escrevendo aos Romanos, quando ele diz: pois eu estou bem certo de que nem poderes, nem principados, nem anjos, nem demônios, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Perfeito. Então, se você diz para mim que você vivo pode orar por mim, mas você, depois de morto, não pode, então a morte continua tendo o mesmo estatuto de nos separar definitivamente. O vínculo que nos unia não era um vínculo tão forte assim, ou seja, o Espírito de Deus não é tão de Deus e tão Espírito assim, porque a morte é mais forte para rompê-lo. Você está quase que divinizando a morte, né? Porque para romper o Espírito de Deus que nos une, então, na verdade, o Espírito é quase criatura e a morte quase divina. E, portanto, você estaria dizendo para mim que a morte não foi tão vencida assim. Sim. Ela foi vencida, então só a morte de Cristo foi vencida, do corpo físico de Cristo obtido na encarnação, mas não a morte em si. Então, não. Crer na comunhão dos santos, recorrer a ela e utilizá-la é fundamental para demonstrar que nós não só cremos na ressurreição do Senhor, como em todas as consequências dela. Tem um texto que é muito utilizado. Eu sempre confundo os capítulos, mas acho que é 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, há um só mediador. Não, é 1 Timóteo 2,15. 1 Timóteo 2,15, né? Há um só mediador, foi o que você falou. Porque só não Cristo. Perfeito. Só Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens. Então vamos pedir apenas a Ele, vamos recorrer somente a Ele diretamente.
2,15 você disse. Significa então que tem 14 versículos antes daquele versículo 15. Pegue a passagem. Acho que o Rafa tá com uma Bíblia aí, se eu não me engano. E confira para mim. Os 14 versículos... 2,5 eu acho. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Ixi, agora, hein? Então, os versículos que antecedem essa fala, há um só mediador entre Deus e os homens, são justamente os versículos em que Paulo diz assim: e vós, irmãos... 2,5. Então tem 4 versículos antes. Esses 4 versículos antes, confere para mim se não é isso. Antes de tudo, recomendo que vós façais súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Por todos os homens. Ué, mas se só Cristo é o mediador, por que Paulo está mandando a comunidade orar? Se Cristo é o mediador, ele que ore. Se Cristo é o mediador, ele que peça. Porque para a igreja, para cristãos de fato, há muita clareza de que Cristo é um todo. Jesus a cabeça e os cristãos o corpo. Quando os cristãos pedem, é em Cristo e em nome de Cristo, como o Eduardo explicou, que pedem. Quando a gente pede a intercessão de Santa Teresinha, de Santo Antônio, de São Francisco de Assis, nós pedimos a intercessão deles porque eles estão em Cristo. Não porque eles estão separados, mas só porque eles estão em Cristo. Nós não pedimos a intercessão, sei lá, de Mahatma Gandhi, de Platão. Não estou dizendo que eles... Não, assim, eu não estou dizendo que eles estão no inferno, não. Estou dizendo que eu não sei. Mas eu sei... Tem certeza? Eu tenho certeza que Santa Teresinha do Menino Jesus está em Cristo. Essa questão, essa pergunta sua é fundamental, Vilela, porque há um só mediador. Ok. Hoje é muito comum a pessoa dizer assim: eu só preciso de Cristo, não preciso de igreja. Eu só preciso de Deus, não preciso de igreja. Só preciso da Bíblia, não preciso da igreja. Ok, Cristo não escreveu a Bíblia. Aliás, Cristo não escreveu nada. Quem escreveu a Bíblia foi a igreja. Foram os discípulos, né? A igreja, os discípulos são parte da igreja, né? Os apóstolos e aqueles que tinham autoridade apostólica. Então a própria Bíblia é mediada pela igreja. Quem definiu quais livros deveriam estar na Bíblia e quais não deveriam estar na Bíblia? A Igreja Católica, reunida em concílios regionais em fins do século IV e início do século V. Ah, eu só preciso de Cristo, não preciso da igreja. Meu amigo, se não fosse a igreja, você nem saberia que Cristo existiu. Você nem saberia da existência que passou lá na Palestina há 2000 anos um rapaz que foi crucificado com 30 anos e ressuscitou 3 dias depois. Tem uma passagem bíblica também de Paulo sobre essa questão. Há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Só que existe também 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Deus nos reconciliou consigo e nos deu o ministério da reconciliação. Perfeito. Ou seja, reconciliação e mediação é praticamente a mesma coisa. Então, Paulo está dizendo: Deus nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Por estarmos em Cristo, a gente tem o ministério mediador como Cristo teve. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Tem uma passagem de Jesus, uma fala de Jesus que sempre me intrigou, que é a seguinte: tudo aquilo que o Pai me mandou fazer, eu fiz. E eu ficava assim: mas como assim? Ainda tem guerra, ainda tem fome, ainda tem um monte de problema. O mundo antes de Cristo, depois de Cristo, parece que é a mesma coisa. Como que tudo que o Pai mandou fazer, ele fez? E ele fez mesmo, porque ele fez o que só ele poderia fazer, que era se oferecer como um alto sacrifício a Deus em nosso favor. Então, o que só ele podia fazer, ele fez. Aí ele diz para a igreja: agora vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vocês vão contar o que eu fiz e vocês vão sofrer na carne o que eu sofri também. Como extensão do corpo de Cristo, nós também participamos do ministério de Cristo. Nós aqui, em carne e osso. Quanto mais os santos que já estão no céu.